É Bill Hudson, eu sou um guitarrista, eu toco com 1 milhão de bandas, depende de quando você me perguntar. Atualmente eu estou em turnê aqui, atualmente eu estou em turnê com Wes Dying na Rússia, a gente vai para a América do Sul depois daqui, mas eu também trabalho com a Doro Pesch, que é uma cantora alemã, e com I Am Morbid, uma banda americana que é o Morbid Angel, basicamente, uma banda de death metal americana. E aí, para começar, você já falou disso, né, desse background seu e de onde você toca, enfim, você sempre faz essas colaborações. Então, você já passou por essas bandas e por bastante banda importante aí do metal mundial. E aí, agora você está no As I Lay Dying e tem um peso diferente, né? Assim, a banda ali no metalcore. Para você, como que, se você puder contar, assim, como que surgiu esse convite e como que foi para você iniciar nessa turnê? Eu recebi uma ligação, para quem não conhece, do Tommy Vext, que é um vocalista americano. Acho que a forma mais fácil de saber quem ele fez um cover rock metal da música Zombie do Cranberries, que tem bilhões de views no YouTube. E ele cantava numa banda chamada Bad Wolves. Já trabalhei com o Tommy também, já fizemos várias gravações. E ele me ligou perguntando, né? Disse que o Wesley Dying estava procurando guitarrista. Na verdade, eu sabia, mas eu, com toda a controvérsia que teve na época, não era uma coisa que eu tinha ido atrás, né? Mas aí, quando eles me ligaram, achei legal o convite e acabei aceitando. E essa é a minha segunda turnê completa na banda, né? Eu comecei em agosto do ano passado e nossa primeira turnê foi em outubro, onde a gente também tocou aqui na Rússia, mas fizemos só 3 shows, e aí o resto foi na Europa. E agora nós estamos fazendo esses 11 aqui na Rússia antes de ir para a América do Sul. E assim, falando dessa questão de você ser um guitarrista brasileiro e você tá nessa banda que é uma banda gringa, né? E assim como você também faz parte de bandas americanas, enfim. Você sente que traz uma característica diferente e sua para o grupo quando você faz parte? Ah, com certeza. Eu moro nos Estados Unidos há mais da metade da minha vida, né? Eu mudei para os Estados Unidos com 20 anos, eu já tenho 43, então dá mais da metade lá. Eu passei a viver mais como americano mesmo, sou cidadão americano. Só que eu aprendi a tocar no Brasil. Essa é a coisa que eu sempre falo, né? Eu aprendi a tocar no Brasil e eu fiz faculdade, minha primeira faculdade de música foi no Brasil. Antes disso, eu estudei música no Brasil. Eu acho que a forma de tocar é diferente. A gente tem muita coisa que só o brasileiro tem de tocar. Como tem muita coisa também que tem muita coisa que o brasileiro tem dificuldade, que eu também tenho por ser brasileiro, né, na musicalidade. Então, eu acho sim que eu sou, no meu jeito de tocar, eu sou bastante brasileiro. E o que que você acredita que essa nova fase, né, do As I Lay Dying, essa fase que você entrou e que a gente está conversando, traz de diferente assim para o futuro da banda? Ah, é completamente diferente, porque, ah, infelizmente, né, pro Tim, ele teve que colocar todo mundo, ele teve que trocar todo mundo na banda, né? Ele perdeu todos os membros de uma vez só, e, e ele teve que achar gente nova. Só que ele achou umas pessoas que, na minha opinião, na minha humilde opinião, são um pouco mais avançadas do que ele tinha antes. E, inclusive, pelo fato da gente ter um cara como Chris Clancy, que eu já era muito fã antes da banda, sabe? Para mim, ele é um dos melhores vocalistas do mundo, sem contar um produtor renomadíssimo. Ele tem participações no Megadeth, ele já mixou coisa. Ele mixou o disco do Megadeth, ele mixou Machine Head, ele já fez muita coisa. E assim como eu, com a minha experiência de Sabotage, Trans-Siberian Orchestra, de Udo Dirk Schneider, que eles não tinham. Tipo, eu sou o primeiro guitarrista que já teve na Silent Dying que tocou nessas bandas mais old school, né? Então eu acho que tudo isso está trazendo para a banda uma coisa que antes não tinha, em nenhuma das formações. E
Mas por enquanto, né, a gente ainda está gravando disco, a gente já lançou os 2 singles para a galera ter uma ideia do que a gente está fazendo e tal. Mas eu acho que isso aí vai ficar um pouco mais evidente no próximo disco. E aí você comentou dos singles, vou puxar isso também, então falando de Equals e de If I Fall, deram mais um gostinho do que vem por aí, então o que os fãs podem esperar aí do próximo álbum? Você agora dando uma resposta falando de toda a banda, assim, mas trazendo mais para o seu lado também, o que ficou de diferente na parte da guitarra, se a gente pode esperar algo diferenciado? Eu acho que eu não acho que eu não acho que eu, pessoalmente, assim, sou um super ultra guitarrista melhor que o que tinha antes, assim, eu não, é, não necessariamente, né, como eu falei agora há pouco, eu tenho o meu jeito mais brasileiro de tocar, né, mas não é uma coisa que, que eu acho que vai revolucionar muito o estilo deles, porque eu acho que está muito estabelecido, né, está muito estabelecido o que eles fazem. O Tim é o compositor principal, sempre foi, né? Então, basicamente, a forma de compor continua, pelo que eu entendo, similar ao que era antes. As músicas saem do Tim, que manda pra gente, que coloca as nossas partes. E eu vou colocar minha personalidade, né? Em Echoes, por exemplo, eu não gravei o solo. Eu apareço tocando no vídeo e tal, mas não fui eu que gravei. E, aliás, eu não gravei nada em Echoes. Já em Fall, eles ainda estavam trabalhando quando eu entrei na banda. Então, eu gravei o solo de Fall e gravei um pouquinho das bases também, não tudo, porque tem muita coisa que já estava pronta. E, mas é isso, eu vou colocar minha personalidade tanto quando for, mas eu tô dentro né, da caixinha do que o Azalea Dying faz. Eu preciso soar como o Azalea Dying. Eu não tô aqui para mudar o estilo de ninguém. E agora, falando um pouco mais da turnê, né? Então, a turnê celebra os 20 anos de Shadows Are Security, que é um dos discos bem importantes ali do metalcore. Como que é revisitar esse material, assim, no ao vivo? Como que tá sendo, né, na verdade? Sabe o que é engraçado? Eu tenho falado isso bastante em entrevista, assim, não só para América do Sul, como mundiais, assim. Shadows of Security é um disco que tem muito a ver com a minha vida, só que eu não gostava. Eu, eu, qu- Quando saiu Shadows of Security, eu tinha mudado para os Estados Unidos há pouquíssimo tempo, assim. Eu acho que, se eu não me engano, saiu no ano que eu mudei para lá. Se não foi no ano que eu mudei, foi no ano seguinte, né? E eu acho que foi no ano seguinte. E eu tinha ido para os Estados Unidos para tocar música. A primeira vez não deu muito certo. Aí, na segunda vez, quando eu voltei, eu entrei numa banda que na época se chamava Celador, foi minha primeira banda. E a nossa gravadora, Metal Blade Records, que é a mesma que o Azalea Dying estava na época, a nossa gravadora estava empurrando muito a banda. A banda queria. Eles queriam. Só que era power metal, né? Não tinha nada a ver com o estilo. Então, o que a gravadora queria era que a gente fosse o Dragon Force americano, porque o Dragon Force na época estava muito grande, né? Tinha aparecido e tal. Isso era tanto assim a missão da gravadora, que no Japão tem o Guitar Freaks, que é como o Guitar Hero, né? Aquele jogo que o Dragon Force ficou famoso. E no Guitar Freaks era a nossa música que tinha, e não a deles, né? E, e a gente fez diversos shows com As I Lay Dying abrindo, né? Porque eles eram a maior banda da gravadora, eles estavam explodindo. Shadows of Security vendeu, eu acho que esse disco vendeu uns 2 milhões de cópias, assim, é um sucesso absurdo. E, e na época dessa turnê, a gente fez turnê com eles, a gente tocou com eles, e a gente não achava, na minha banda, na época, a gente não achava que tinha a ver, né? A gente não achava, porque a gente queria tocar com Sonata Ártica ou com Stratovarius, né? Só que a gente tocava com essa Dying, que era muito maior, muito mais famoso, né?
Então, agora eu entendo o que a gravadora estava fazendo. Eles queriam divulgar a gente para o maior número de pessoas possíveis. E em vez de, né, de fazer um show para 200 pessoas com Sonata Ártica, a gente fazia para 1.500 com As I Lay Dying. Só que eu achava a música tão diferente do que eu gostava, eu nem entendia muito, para falar a verdade. Eu achava que eles eram meio. Eu falava que era new metal, eu falava que parecia Korn, né? Porque eu não tinha referência. E, e, e eu morava numa cidade nos Estados Unidos, chamada Omaha, que é a capital, não é a capital, mas é a maior cidade do estado de Nebraska, e é no meio do nada. E todo mundo ouvia As I Lay Dying, e particularmente esse disco. E quando eu falo que todo mundo ouvia, a mulher que depois se tornou minha esposa, nem de rock gostava, ela gostava de country, só que ela tinha esse disco, sabe? Então eu falei, meu, mas, né, que coisa mais insana, né? Essa banda, o cara berrando, não sei o quê. Eu achava meio emo na época também, né? Eu falava, mas todo mundo gosta disso. Então, tipo, emocionalmente, me lembra muito dessa época, porque eu quis mudar tanto para os Estados Unidos na minha vida, até aos 20 anos, era tão desesperado para mudar, que quando eu mudei, e esse disco era o que todo mundo estava gostando, tipo, a carga emocional disso para mim é muito grande, sabe? Então eu não gostava, mas eu conhecia as músicas. Na verdade, falar que eu conhecia é mentira, eu conhecia as 3 primeiras músicas, porque depois disso eu tirava o disco, né? E quando eu entrei na banda, eu contei tudo isso pro time e tal. Então, quando eu comecei a tirar as músicas assim, eu lembro de ouvir o riff de Mini Tragedy a primeira vez e lembrar, assim, na hora de estar nos Estados Unidos, falar, nossa, que bosta, isso, não sei o quê. E aí, tirando as músicas, eu descobri a genialidade delas, sabe? Como muita coisa na arte, quando você para estudar, para destrinchar, que você entende, né, a importância do que foi feito, não é complexo, mas é uma simplicidade complexa, é o que eu falo, sabe? E então, para mim, até hoje tem isso. Até hoje eu toco, cada vez que eu toco as músicas desse disco no show, me lembra dessa época, sabe? Me remete a essa época de mudar para os Estados Unidos, onde todo mundo tinha esse disco. Hoje eu não sou nem casado mais com essa moça que eu mencionei, só que a gente ainda é muito amigo. E, e quando eu entrei na banda, eu falei pra ela, lembra quando eu te enchi o saco por gostar de essa lei? Então, agora eu tô na banda. Ela me xingou tanto. Aí eu falei, quando tiver show por aí, você tem que ir. A gente tem que conversar, a gente tem que, né, conversar e lembrar dos velhos tempos por isso. Então é isso. Para mim é muito emocional, assim, é muito da época, mas não pela música, sabe? Não porque eu ouvia, mas mais porque eu não gostava e porque me lembra dessa época. E aí, agora, duas últimas perguntas para finalizar, mais uma delas puxando isso que você trouxe, essa carga emocional. Você já tocou diversas vezes aqui no Brasil, então eu já vi você com a Doro Pest no. Acho que foi no Monsters, no Bangers. Foi Nos no ano dois eu passado? toquei. É, eu vi nos Ano dois. passado No também. último, foi no Bangers. Só que agora, como que é então voltar para cá com essa LA Dying? Em breve vocês estão para cá também? Cara, isso aí para mim vai ser uma carga emocional também. Eu, sabe, como eu falei, eu sempre quis muito sair do Brasil e foi porque eu queria fazer música, foi porque eu queria me profissionalizar, né? Eu já falei em entrevistas essas vezes o meu problema com como as coisas funcionam aí. Só que eu falava quando eu morava aí, um dia eu vou entrar numa banda internacional e aí eu vou vir aqui pro Brasil tocar com banda internacional e vocês vão ver, não sei o quê. E já aconteceu diversas vezes, né? Eu fui com Circle to Circle. Não, a primeira vez que eu fui foi o Violent Remains em 2012. E só que esse aí ainda foi meio, foi meio morno porque a gente ainda estava abrindo pro Crazian, né? Mas aí eu voltei no ano seguinte com Circle to Circle do Zack Stevens e Sabotage.
E aí foi a primeira vez que eu senti o público brasileiro do outro lado. Porque a gente aí no Brasil, como fã, a gente sempre ouve sobre como o público brasileiro é um dos melhores do mundo, né? Só que para quem nunca saiu e nunca viu um show fora, é meio difícil de entender isso. Porque se todo show que você vê é daquele jeito, então é assim que show é. Mas o fato é que não é. Esse negócio da banda entrar no palco e ser ensurdecedor, que não dá nem para você saber o que está acontecendo. Você terminou a música, eles gritam tão alto que passa pelo in-ear, assim, dá para ouvir o público. Isso não acontece basicamente em lugar nenhum do mundo, assim. Tem poucos lugares, sabe? Tem o Japão, tem o Chile, tem aqui na Rússia, tem, cara, alguns países assim da Europa mais quente, vai, Espanha, Portugal. Mas na Alemanha, na Suécia, na Holanda, você toca os caras e acabou, né? Então, essa doideira do público brasileiro, para mim, sentir do palco é uma coisa que nem os meus colegas de banda entendem, sabe? Eu sempre falo isso. Só eu naquele momento entendo isso. O público não entende, os colegas de banda não entendem, só eu sei essa posição. Então, Circle to Circle foi isso, foi a primeira vez que eu senti. Aí eu voltei com a Morbid duas vezes, e a mesma coisa, né? A mesma coisa, porque inclusive com a Morbid a gente toca em lugares relativamente pequenos aí, né? Em São Paulo foi no Fabriquet, mas mesmo assim a gente está tocando para, sei lá, 800 pessoas que são mais altas que 2.000 da Europa, sabe? Então eu não vejo a hora de ver isso. Além disso, desde que eu entrei na banda, eu recebi tanto carinho do Brasil, de fã que, eu, sinceramente, não sabia que existia, eu não sabia que a banda era tão grande aí, né? Eu recebi tanto carinho de fã, assim, nossa, eu não vejo a hora, não vejo a hora. Nós temos sorte até agora de ter feito, né, bastante coisa aqui na Rússia, onde os fãs são bastante fervorosos, bastante altos, gostam de gritar também. Só que aí a gente também fez muita coisa na Europa onde não é assim, sabe? Então, eu tô falando pro pessoal aqui, eu já falei para todo mundo aqui, da nossa banda aqui, só eu e os dois Tims que já tivemos aí, né? O Tim Young, que é o baterista, que inclusive foi comigo, com a Morbid, e o Tim, of course, o Tim Lambesis já foi aí sozinho com a Azalea. Só que os outros caras da banda, eu tô falando pra eles, vocês não entendem. Quando a gente subir no palco, vocês não vão conseguir se ouvir, literalmente. Vocês vão ter que aumentar o volume do in-ear, porque o povo vai estar tão alto. E eu não vejo a hora disso, eu não vejo a hora disso. Eu gosto muito de tocar aí. E aí, para finalizar, como o nome da página é Big Rock and Roll, qual música do rock and roll assim foi a primeira e que mudou a sua vida, sabe? Aquela música que fez você se identificar mesmo. A primeira eu lembro, cara. Foi Wasted Time do Skid Row. E na época, eu nem sei se a rádio deve existir, mas eu ouvia quando eu era criança, a minha mãe me deu na verdade foi uma amiga da minha mãe, ela me deu um radinho de bolso daqueles que você coloca no braço, assim, era muito famoso na época, né? E eu era gordinho, eu nem corria, eu não tinha por que ter um daquilo, mas me deram, e eu gostava muito, né? Eu levava para a escola e ficava ouvindo radinho. Eu ouvia Transamérica, que era. Acho que era. Eu nem sei por que eu ouvia Transamérica, eu devia ter uns 9, 10 anos, né? E eu nunca me esqueço um dia que eu cheguei na escola e eu liguei o radinho, né? Tava com fone assim, e, e tava tocando o segundo refrão de Waste. Não, acho que é o terceiro refrão de Wasted Time, onde ele dá aquele berro que demora uns 4 compassos. E fica. E eu lembro de ouvir isso e falar, meu Deus, o que é isso? E ficar assim, tipo, ouvindo até o fim para ver o nome, né? Aí o locutor falou, né? Skid Row, Wasted Time, e eu não entendi o título da música, mas eu entendi Skid Row, que era uma banda que na época no Brasil tinha tocado no Hollywood Rock, de 92, assim. Então todo mundo estava falando deles, né?
E essa música, eu fui atrás, né? Eu pedi para minha mãe me dar o disco, a gente não conseguia achar o disco. Aí, eventualmente, a minha tia me deu uma versão de fita, assim, e, e mudou minha vida completamente, assim. De lá para cá eu não consegui mais parar. Foi essa aí, Skid Row, Wasted Time. Então é isso, viu? Muito obrigada, viu? Obrigada pela disponibilidade em estar conversando aqui, pelo horário também. Obrigada por ter batido esse papo comigo e com a Big Rock and Roll. Obrigada.